O jogo entre Flamengo e Independente Medellín no Maracanã é um jogo importantíssimo para o Flamengo. Uma vitória faria o time brasileiro seguir na liderança do Grupo A da Libertadores com 6 pontos e também iria abrir 5 pontos de diferença para o Independente Medellín, além de vencer um concorrente direto para a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Lembrando que neste ano o confronto direto é o primeiro critério de desempate. 6 pontos conquistados nos primeiros 2 jogos pode fazer o Flamengo ficar mais próximo de uma classificação nas próximas rodadas da Libertadores. Antes de seguir, eu peço a vocês se inscrevam no canal, deixe o like e também caso possa ripar o vídeo. O Grupo A da Libertadores até aqui está assim. Na primeira colocação, Estudiantes de La Plata com 4 pontos em 2 jogos. O Flamengo está na segunda colocação com 3 pontos em uma partida. O Independente Medellín está na terceira colocação com 1 ponto em um jogo. O Cusco está na quarta colocação com nenhum ponto em 2 jogos. Na primeira rodada deste grupo, teve Independente Medellín 1, Estudiantes 1. O Flamengo venceu o Cusco por 2-0 fora de casa. Na segunda rodada, Estudiantes venceu por 2-1 o Cusco em casa. O Flamengo e o Independente Medellín se enfrentam hoje no Maracanã. Uma vitória do Flamengo, nem que seja por apenas 1-0 contra o Independente Medellín, já seria um excelente resultado para o time de Leonardo Jardim. Com a vitória, o Flamengo chegaria a 6 pontos em 2 jogos na Libertadores e ficaria com 5 pontos de diferença para o Independente Medellín. Uma vitória do Flamengo faria o Flamengo chegar a 6 pontos em 2 rodadas de Libertadores. Por exemplo, conseguiria abrir 5 pontos de diferença para o Independente Medellín, que ficaria na terceira colocação do grupo. Equipes conseguiram a classificação para as oitavas de final com uma pontuação que dá para considerar baixa. Em 2025, Cerro Porteño conseguiu a classificação com 7 pontos. Em 2024, o Colo-Colo conseguiu a classificação com 6 pontos. E em 2023, o Deportivo Pereira conseguiu a classificação para as oitavas de final com 8 pontos conquistados. É claro que, obviamente, depende de cada grupo. Em 2025, o Cerro Porteño se classificou com 7 pontos no grupo G. Já o Central Córdoba foi eliminado com 11 pontos no grupo C. Uma vitória do Flamengo contra o Independente Medellín também tira a pressão para conseguir resultados fora de casa. Os próximos 2 jogos do Flamengo na Libertadores, depois desta partida contra o time colombiano, serão fora de casa. Vamos dar um exemplo. Na pior das hipóteses, o Flamengo perde para o Estudiantes na Argentina e também para o Independente Medellín na Colômbia. Se o Flamengo perder esses 2 jogos, mas ganhar o Estudiantes e o Cusco no Brasil, o time brasileiro chegaria a 12 pontos. Deve ser uma pontuação para conseguir classificação para as oitavas de final da Libertadores. Falando agora do jogo, a partida entre Flamengo e Independente Medellín tende a ser um jogo difícil para o time de Leonardo Jardim. O time colombiano deve ir para o Maracanã para buscar ponto, visto que ficou apenas no empate na primeira rodada da Libertadores. Uma derrota para o Flamengo faria o Independente Medellín ficar apenas com 1 ponto e o Flamengo já chegaria a 6 pontos. Então, provavelmente, o Independente Medellín deve ir para o Maracanã para pelo menos conseguir um empate. Acredito eu que deve ser um jogo que o time de Leonardo Jardim
deve ter bastante a posse de bola. Em alguns momentos da partida, deve ser um ataque contra a defesa, até porque vejo o Flamengo sendo um time que deve ter mais a posse de bola, deve controlar o jogo, mas não dá para ficar cometendo erros na marcação e sofrendo transições ofensivas e contra-ataque, até para não sofrer gol no Maracanã e ter que virar o placar e ter que fazer pelo menos 2 gols de diferença para conquistar a vitória. Precisa ter um desempenho defensivo bem melhor do que no clássico contra o Fluminense. Até porque a pressão por jogar em casa e conquistar uma vitória existe, é natural. É importante não perder pontos. Como mandante, o Flamengo, em alguns momentos nessa temporada, demonstrou dificuldades em jogar contra equipes que vêm para se defender no Maracanã, que jogam no campo de defesa. Alguns jogadores podem ser fundamentais para o Flamengo conseguir passar por defesas fechadas. O Flamengo tem no Pedro um jogador que sabe marcar gols. É importante que o time consiga criar chances para o camisa 9. O Samuel Lino está em um bom momento na temporada e tem sido um dos destaques do time desde que Leonardo Jardim se tornou técnico do Flamengo. O time precisa apresentar um bom futebol, sim, mas para esse jogo e nessa sequência de partida, vencer é o mais importante. Se o Flamengo conquistar a vitória neste jogo, o time brasileiro pode dar um passo importante para encaminhar a classificação. Vamos ficar na torcida para o Flamengo conseguir bons resultados, tanto no Maracanã quanto jogando fora de casa, para conseguir a classificação o mais rápido possível e, quem sabe, na primeira colocação do grupo A. Esse jogo é importante para o Flamengo seguir em uma sequência de bons resultados na temporada, mas mais que isso, começar bem a Libertadores e deixar um adversário direto 5 pontos atrás após 2 rodadas. Deve dar a possibilidade do Flamengo conseguir uma classificação mais tranquila para as oitavas de final da Libertadores que nos outros anos.